fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és amoroso. Senhor, nós te entregamos, Senhor, essa noite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, nos rendemos, Senhor, a Ti. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és honroso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és ouve a Ele. Abra o seu coração esta noite, derrame-se diante dele. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és honroso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, Senhor, esse é o momento que você pode dar a sua adoração ao Senhor, com seu coração cheio de gratidão.
maravilhoso, nome que está sobre todo nome. Te damos honra, te damos toda a glória. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Você pode dizer isso? Você pode levantar as suas mãos e dizer: seja exaltado, Jesus.
Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para a senhora que nos visita aqui essa noite. Boa noite para vocês que estão em casa. É sempre uma grande alegria a gente se reunir para cultuar a Deus dessa forma tão boa. Hoje é Dia dos Pais, um dia um pouco atípico. A gente acaba ficando aqui num grupo mais intimista, com menos pessoas. O pastor Giazi também está descansando hoje. E eu vou trazer uma rápida mensagem para essa noite. Eu sempre sou muito rápido. E eu tenho certeza que Deus tem preparado algo especial para os nossos corações nessa noite. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar a leitura comigo, Mateus capítulo 24. É aquele texto bastante conhecido, né? O pastor Giazi faz questão de ler esse texto com muita frequência. Jesus, ele é interrogado pelos apóstolos sobre quando seria o fim dos tempos. Quando é que o Senhor vai restabelecer ou estabelecer o teu reino aqui na terra? Jesus começa a falar vários sinais, né? Vai haver guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes, mas ainda não é o fim. É necessário que seja assim, não tenham medo. E a gente percebe que vai se formando esse cenário, né? E lá no versículo 14 ele fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos orar. Senhor, eu agradeço por essa noite, por esse tempo tão especial de ouvirmos a Tua palavra, por esse tempo tão gostoso, aonde essas canções enchem o nosso coração. Tenho certeza que cada um aqui consegue perceber a Sua presença, e a gente percebe a atmosfera no ar, o clima ficando agradável, Senhor. Obrigado pela Sua presença no nosso meio. Nessa hora, Senhor, faz com que essa mensagem possa nos dar esperança, força para vivermos nossa vida. Vai além da minha fala, Senhor. Faz o Seu papel aqui, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós, em nome de Jesus. Nesse momento, os apóstolos ali, junto com Jesus, eles tinham uma ideia de que o Messias viria e implantaria o reino. Eu já falei sobre isso algumas vezes, eu quero só falar de novo. O cenário que os apóstolos, os discípulos, os cristãos daquela época viviam era um cenário muito ruim. Eles eram um povo subjugado pelo Império Romano. O Império Romano tinha dominado praticamente todo o mundo conhecido. E o Império Romano, o que eles faziam? Eles não escravizavam as pessoas, eles tomavam o território e impunham as suas leis, as suas regras, cobravam impostos, e tudo tinha que ser como eles achavam que tinha que ser. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, que era algo que os romanos vinham trazendo, porque eles também dominaram sobre a Grécia. Eles falavam hebraico e aramaico, não tinha nada a ver com Grécia, né? Mas foi escrito em grego porque era a cultura da época, estava tomada pela cultura romana. Ali não era legal a vida de um judeu, não era fácil a vida deles, era muito ruim. Eles tinham que ficar trabalhando e pagando praticamente metade de tudo que eles ganhavam, pagavam de impostos. E aí, se não pagar, vai preso, vai morto, vai, né? Eles tinham uma obrigação como os judeus, como sendo judeu, de, por exemplo, ceder suas filhas para quem quisesse. Qualquer romano podia chegar e falar: quero tua filha para ser minha esposa, pode levar. Eles tinham que, por exemplo, se eu estou andando na rua e um cidadão romano vem para mim e fala: eu estou cansado de carregar aqui a minha sacola do mercado, carrega para mim. Eu era obrigado a carregar por pelo menos uma milha.
Se eu não fosse, eu era chicoteado, preso. Não era fácil a vida deles, né? De um judeu naquele tempo. E eles esperavam que o Messias viria livrar eles daquele peso, daquele domínio. Então já havia se levantado ali no tempo de Jesus outras pessoas como libertadores. E quando Jesus vem e começa a fazer aqueles sinais, aquela coisa toda, e no momento em que Jesus multiplica os pães, a gente conhece a passagem, ali, comida, fez comida aparecer, esse só pode ser o Messias. E eles estavam naquela expectativa, quando é que você vai tomar o governo do reino? Quando é que você vai, tirar César do comando e acabar com essa palhaçada aqui de Império Romano? E era essa a expectativa deles. Jesus, ele coloca que não ia ser bem assim, né? O governo que ele vinha estabelecer, naquele momento, era um pouco diferente. Quero falar para vocês hoje sobre o paradoxo do reino de Deus. Paradoxo porque existe uma situação que vai na contramão de tudo que a gente entende quando se fala do reino de Deus. João Batista, lá em Mateus capítulo 3, vocês não precisam abrir, só guarda a referência, a partir do versículo 2, João Batista, antes de Jesus aparecer como um pregador, Jesus ainda era anônimo, João Batista começou a pregar no deserto e chamar as pessoas para se arrepender. Venham, se arrepende, sejam batizados, porque é chegado o reino de Deus. João Batista começou a falar a respeito do reino de Deus. Vem se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Se você for observar a raiz da palavra arrependimento, é metanoia, é mudança de mente. O que João Batista estava dizendo ali era: mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. Arrependimento, quando a gente pensa em arrependimento, a gente pensa em tanto dos nossos pecados, a gente se arrepende, mas também a gente pensa em se arrepender de coisas que a gente não gostaria de ter feito, né? Investi um dinheiro lá num negócio e perdi o negócio, como me arrependo, né? Então a gente se arrepende de coisas assim, mas quando fala de arrependimento ali, na verdade está dizendo mudança de mente. João Batista começou a falar: mude a sua forma de pensar, mude a sua mentalidade, mude a sua mente, a sua forma de ver a vida, porque o reino de Deus é chegado. Jesus ainda não estava pregando, João Batista estava. Depois disso, lá em Mateus capítulo 4, Jesus começou a pregar. A gente vai seguindo a história, vocês vão ver, Jesus chegou, apareceu e ele começou a pregar. Quando Jesus começa a pregar, o que ele começa a pregar? Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, fala que aí Jesus começou a pregar o reino de Deus. Deixa eu só ler aqui com vocês. Capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Em algumas traduções fala: o reino dos céus está próximo. Depois disso, lá em Mateus 10, Jesus ele envia os apóstolos, os discípulos, para irem nas cidades pregando. A gente conhece a história. Jesus passa uma noite orando, e ele, depois de orar durante a noite, ele, no meio dos seus discípulos, ele escolhe 12 e diz: esses são os apóstolos. Que a palavra apóstolo foi traduzido, não foi traduzido, mas quer dizer enviado. É como um missionário. É também a mesma palavra que é traduzido por anjo. E então, Jesus envia eles dizendo: vão e preguem que é chegado o reino de Deus. Jesus fala sobre chegado o reino de Deus, o reino de Deus. E ali, quando ele é indagado sobre quando você vai estabelecer o teu governo, ele fala de sinais de que viriam as coisas. A gente começa a ver esse cenário se montando.
E ele fala, este evangelho do reino. E aí é bem interessante notar que ele não fala o evangelho do reino, ele fala um evangelho específico do reino, uma boa notícia específica do reino de Deus. A gente vê assim, alguns teólogos dizem que o evangelho já foi pregado em todos os lugares, que esse sinal já se cumpriu. Já, olha lá, liga a televisão, liga o rádio, entra na internet, em todos os países do mundo, o evangelho está sendo pregado, já foi, não tem ninguém que não conheça Jesus. Mas Jesus não está falando simplesmente de um evangelho, porque muitas pessoas conhecem Jesus e não sabem a diferença entre Jesus e o Tiradentes. Quem é o quê? Sabe que é um libertador de alguma coisa, é o Filho de Deus e tal, mas não tem noção exata da coisa. E Jesus fala, este evangelho do reino de Deus. Este evangelho do reino de Deus é um evangelho específico, é uma mensagem específica a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, ele vai vir ou ele já está aqui? Puxa, que pergunta difícil, né? Porque nós estamos esperando a volta de Jesus, nós pensamos que quando nós morremos, nós vamos para o céu. E nós vamos nos encontrar com Deus e com Jesus no seu reino. Então o reino de Deus, ele é um lugar físico ou um lugar espiritual, mas é um lugar para onde a gente vai depois, ou ele está aqui. Jesus, lá em Lucas 17, se eu não me engano, deixa eu conferir, Lucas 17, Jesus fala assim, isso aí eu vou ler com vocês para não ler errado, porque é muito bom, vale a pena, é bem rapidinho. Lucas 17, versículo 21. Coisa fantástica que ele fala aqui, e vale a pena a gente observar. Lucas 17, 20 e 21. Ele diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, é uma outra história, é um outro momento, né? Agora não são os discípulos perguntando quando viria o reino de Deus. Agora são os fariseus, e os fariseus eram os religiosos da época, que não criam em Jesus, pelo contrário, se opunham a ele, porque os conceitos que Jesus trazia feria a religião deles. E eles interrogavam Jesus, quando é que vai vir o reino de Deus? E Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Outra tradução fala, o reino de Deus não tem aparência exterior. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus, então o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus de verdade, ele é o lugar celestial. Existe um lugar celestial que chama-se reino de Deus. É onde Deus governa todas as coisas e é onde Jesus está assentado à direita de Deus, num trono. Esse lugar é físico, porque Jesus ele foi levado embora com um corpo físico, não é um corpo espiritual. Então isso está em algum lugar aí que a gente não sabe, parece uma história de ficção científica. Mas é uma história real. Mas também o reino de Deus, ele tem toda uma cultura. Existe um teólogo, Miles Monroe, ele faleceu agora há pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás. E ele escreve um livro fantástico que chama-se Redescobrindo o Reino. Nesse livro ele faz uma analogia muito boa, quando ele diz assim que a terra é uma colônia do céu, onde Deus colocou habitantes, para viverem a mesma cultura e a mesma forma de se viver do céu, do seu reino, onde ele governa. O homem se desligou desse reino e se perdeu. A gente conhece a história. Por isso Jesus veio resgatar como um imperador, como o próprio Filho de Deus. E Jesus conta uma analogia dizendo assim, havia uma fazenda,
o rei mandou um servo até a fazenda. As pessoas que estavam trabalhando naquela fazenda mataram esse servo. E então o rei mandou outro servo até essa fazenda. As pessoas que trabalhavam lá não deram ouvidos para esse servo e mataram ele. Então o rei falou: vou enviar o meu próprio filho. Quem sabe assim eles respeitam. Jesus estava contando essas histórias e a gente passa a entender que essa conclusão de Miles Monroe faz todo sentido. A terra é uma colônia do céu. Simplesmente o homem se desligou do céu e Jesus vem para resgatar a nossa vida. A Bíblia fala que, Paulo fala que ele veio para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E quando Jesus diz que o reino de Deus ele está dentro de nós, do que ele está falando? De uma cultura que existe no reino de Deus. E quando a gente fala de cultura, Miles Monroe fala nesse livro uma coisa muito bonita. Para nós brasileiros, quando a gente fala de colônia, a gente não tem muita ideia do que é isso, porque qualquer experiência que a gente tem com a ideia de colônia é uma ideia muito ruim. Brasil foi colônia de Portugal, mas uma colônia de exploração. Portugal veio aqui, pegou tudo que havia de melhor e foi embora. E o Brasil foi ficando aqui, desse jeito. Um outro exemplo de colônia de expansão, Brasil colônia de exploração. Isso eu aprendi na 5ª série. Estados Unidos é uma colônia de expansão. Os ingleses foram para lá, não para explorar, mas para expandir. Então, tudo o que havia de cultura inglesa, leva para a cultura americana. Colocando ali, por isso Nova York, os lugares que já existiam na Inglaterra, vamos fazer também aqui num novo território, expandir o nosso território. Por isso a diferença de desenvolvimento de um país para o outro, Enquanto o Brasil foi explorado, os Estados Unidos se tornou um território expansivo da Inglaterra. Bom, para nós brasileiros isso não faz muito sentido. Mas para quem viveu um período de colônia, faz sentido. Por exemplo, Miles Monroe, ele era da Bahamas. Bahamas é uma colônia de expansão inglesa. E ele fala lá assim, ele sendo um descendente africano, foi levado para lá, a família dele no período de escravidão. Mas ele estando lá em Bahamas, ele fala: aqui a gente toma chá à tarde, como na Inglaterra. Nós temos uma cultura inglesa num país que não é inglês. O que Jesus veio fazer aqui foi trazer a cultura do reino de Deus para a terra. Por isso ele fala: o reino de Deus está dentro de vocês. É uma nova cultura, uma nova forma de se comportar, uma nova forma de entender, uma nova forma de agir. E é por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós, para ser esse catalisador que potencializa nós vivermos de uma forma sobrenatural, num espaço totalmente natural. E o que nós, como cristãos, deveríamos estar fazendo aqui na terra? Expandindo o reino de Deus, levando a cultura do reino de Deus para os lugares. Mas, por isso que eu falei que é o paradoxo do reino de Deus, mas a religião nos ensina ao contrário. E aí é que entra essa questão do paradoxo. Agora que vai ficar polêmico, hein? Aguenta aí, segura aí que vai ter uma polêmica aqui. Eu sempre tenho que ter um momento polêmico, aguenta aí, A religião, ela ensina a gente o quê? Você tem que ser bonzinho, você tem que ser legal, você tem que parar de fazer pecado, ser santo, nem que seja de mentirinha, nem que seja fingido, mas tem que ser. Então te basta para a religião, te basta ir aos domingos na igreja e ser legal na igreja. Eu vim aqui na igreja cantando músicas para Deus, que bonito. Vou dar a minha oferta em dinheiro. Olha como eu sou legal. Estou direitinho, gente. Trouxe minha Bíblia aqui. Vejam como eu sou um bom cristão, não é mesmo? E lá no meu dia a dia, e basta você ser um bom cristão na igreja. A religião te ensina isso.
incute na sua cabeça essas ideias de você fazer um tipo no ambiente religioso. Faça um tipo dentro do ambiente religioso. Pareça uma boa pessoa. Fale uma linguagem de santidade. A paz do Senhor, glória a Deus. E eu não estou tirando sarro disso. Isso tudo é válido. Tá certo? Mas a religião, só essas coisas já é suficiente, né? E aí você pode viver o resto da sua semana como você achar. Vai lá para sua casa, segunda-feira, tudo bem, xinga as pessoas, arruma problema, faz confusão. A religião para a gente ensina para a gente que você precisa conhecer a Bíblia. E você precisa de verdade conhecer a Bíblia. Mas a religião ensina a gente que se você souber onde estão os versículos da Bíblia, as passagens, você souber recitar as passagens, você é uma bênção. Você sabe recitar as passagens. Que bom, né? Mas, e já é suficiente para a religião isso. Mas, quando Jesus fala de o reino de Deus, Ele não está falando de fazer um tipo. Ele está falando de viver uma verdade. Para a religião, tudo bem você parecer legal, parecer sério, já é suficiente. Para o reino de Deus, não, você tem que ser sério de verdade. Aqui na igreja, na verdade, no ambiente religioso aos domingos, a gente deveria vir, falar dos nossos pecados, chorar, mostrar como a gente é ruim mesmo. Eu aprontei essa semana, eu faço isso, eu não valho nada, olha o que eu faço de errado, meu Deus, como eu sou péssima pessoa, como é que eu pude pensar aquilo de alguém, como é que eu pude roubar aquilo de alguém, como é que eu vi uma coisa lá, eu peguei sem autorização, eu mexi com coisa, eu xinguei palavrão, eu fiz, Deus, eu não valho nada. E quando saísse da igreja, na segunda-feira a gente ia falar, agora eu tenho que ser o santo. Na semana eu preciso, agora eu vou chegar na minha casa, eu fui lá na igreja, mostrei o quanto eu sou ruim. Agora eu vou chegar na minha casa, eu tenho que esquecer o quanto eu sou ruim e ser uma pessoa melhor. Porque eu estou chegando na minha casa. Agora é hora de expandir o reino de Deus. Agora é hora de levar a luz para os lugares onde eu vivo. Então na minha casa eu preciso chegar e aí eu preciso ser espiritual. Ter um bom ânimo. Na igreja, se eu falar alguma coisa dura para vocês aqui, no corredor ali, talvez você fale assim, misericórdia, está amarrado, que isso, já que já se viu, né? Mas lá na sua casa, se eu te falar uma coisa dura, ou se eu sou um familiar seu, você me xinga de tudo quanto é nome, manda eu me danar. Mas na igreja a gente tem um bom ânimo. É aquela velha história, tem um casal discutindo, e ali alguém fala para eles, para a discussão, não, eu não consigo controlar, eu tenho que ir até o fim com essa discussão. Aí toca a campainha, quem é? O pastor. Pastor, que bom, acabou a discussão, mudou tudo. Por quê? Porque você consegue controlar, de verdade, né? Mas depende para quem eu quero controlar. Para minha família eu não quero controlar, eu quero mostrar o meu pior lado. E na verdade nós deveríamos mostrar o nosso pior lado na igreja. E lá fora a gente deveria mostrar o nosso melhor lado. Esse é o reino de Deus. É a mensagem vivida. Eu não preciso saber os versículos da Bíblia para mostrar, olha, eu sei, Salmo 23, é isso, aquilo outro, olha, Salmo tal, e que bonito, eu sei recitar as passagens. Não importa se você sabe recitar as passagens, você sabe viver essas passagens? Você sabe praticar essas passagens? Eu vi uma grande pregadora, grande mesmo, prega para muita gente, escreve livros, tem gente que gosta dela, tem gente que não gosta, eu gosto muito, Joyce Meyer. Uma senhora já de 80 anos, uma longa experiência. Eu vi ela falando, olha, abre a Bíblia em tal lugar, e ela fala, gente, eu não sei aonde está essa passagem, deixa eu olhar no índice. Aí alguém religioso pode dizer, você não sabe aonde estão os livros da Bíblia? E se não souber onde estão os livros da Bíblia, não é relevante.
saber onde estão os livros da Bíblia. O que é relevante é praticar cada palavra. Então talvez você não conheça muitas partes da Bíblia, mas pratica o pouquinho que sabe. Que vitória! Isso é maior do que tudo. Ou talvez você saiba muitas partes da Bíblia, mas não pratica nada. É religião e não reino. E por que eu estou falando? Jesus ele fala que este reino de Deus será pregado em todas as nações e então virá o fim. Este reino ainda não foi pregado em todas as nações. O que foi pregado é uma religião. E tem tanta religião cristã por aí, confundindo a cabeça das pessoas. Jesus fala lá em Mateus 24, vão se levantar mestres e falsos mestres. E como está cheio de mestre por todos os lugares e falsos mestres. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, que quando Jesus fala, pregar o evangelho para as pessoas, em Mateus 27, a pessoa estava dizendo o seguinte, quando ele fala isso, ele está falando o quê? A você mostrar os seus talentos para as pessoas, aquilo que você faz no seu dia a dia para ganhar dinheiro. Totalmente desvirtuado a coisa, e todo mundo aplaudindo aquilo e achando o máximo. Então tem mestres para tudo quanto é lado aí, inventando as coisas mais malucas que podem ser inventadas. O reino de Deus tem um paradoxo, porque na verdade essa cultura do reino que Jesus ensina para a gente, ela é de ponta cabeça com esse mundo. Imagina Jesus sendo o próprio Deus, curava as pessoas. E quando Jesus orava por alguém, a pessoa era curada, ele estava curando com o poder que pertencia a ele mesmo. O Espírito Santo nele, que é o próprio Espírito dele, curando as pessoas. E quando a pessoa chega para Jesus, ele fala, a tua fé que te curou. Ele não puxava as honras para ele, nem quando ele merecia as honras. E nós queremos honra para todo quanto é lado. Eu fiz, me aplaudam. Olha como eu sou bom, olha o que eu faço, olha como eu sou bonzão, olha o que eu consigo. Quero honra de todas as formas. É de ponta cabeça a coisa. Jesus ele ensina os apóstolos ali quando ele, na última ceia, no momento de maior dor de Jesus, sabendo que ia morrer numa cruz, sabendo que ia ser traído por Judas, ele pega uma toalha, põe na cintura, pega uma bacia. A gente sabe pela tradição que os judeus faziam isso, eles andavam a pé, tinha camelos pelas estradas, burros, eles andavam de sandália. Quando chegavam nas casas, tiravam as sandálias, os pés estavam sujos. Você já andou de chinelo o dia inteiro em algum lugar aí? Chegou em casa, o pé está todo sujo, né? E aí, era costume que alguém lavasse os pés. Ninguém lavou os pés. Jesus falou, eu mesmo lavo. Pegou uma bacia, colocou uma toalha na cintura, abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro fala, calma lá, não vai lavar meu pé, que história é essa? Jesus fala para eles, vocês me chamam de mestre e de Senhor. E fazem bem, porque eu sou mesmo o mestre e sou mesmo o Senhor. Mas sendo mestre e Senhor, eu estou no meio de vocês como um servo. Quando perguntam para Jesus lá aquela história, quem pode sentar do seu lado? A mãe de João e de Tiago, faz esses meus filhos sentarem do seu lado. Quem vai ficar aí junto com você? Jesus fala, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. É de ponta cabeça a coisa. Quem está aqui à frente falando, um pastor nunca deveria ser aclamado. Um pastor é um servo das ovelhas da igreja, e não dono das ovelhas, não senhor. Um pastor não é para mandar nas pessoas, é para servir as pessoas, é para cuidar das pessoas, é para ajudar as pessoas. Não para dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, me dá o seu dinheiro, eu mando em você, você não pode isso, você não pode aquilo. Não, eu estou aqui para te ajudar, para cuidar de você, para te incentivar, para te elevar, para você crescer, para você ir mais longe do que eu. Esse é o papel de um pastor, esse é o papel de um líder religioso. É de ponta cabeça.
O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, e ele fala: quando eu estou fraco, segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É que coisa de ponta cabeça, porque a gente quer mostrar para todo mundo que a gente é bom, que está tudo bem, que eu sou maravilhoso, eu não tenho dores emocionais nenhuma, eu sou um cara intocável, sou fantástico, minha vida é uma maravilha. Quando a Bíblia ensina o quê? Se você está fraco, se você consegue reconhecer as suas debilidades, as suas fraquezas, eu não sou tão bom assim, eu tenho umas manias esquisitas, eu tenho umas tendências a errar, estou pedindo ajuda de Deus para melhorar. Se você não entende os seus erros, se você não enxerga as suas debilidades, você não tem nada para melhorar. E agora, quando você enxerga todas as suas debilidades e fala: é isso mesmo que eu sou, Deus, olha aqui a minha fragilidade, olha como eu não sou digno de coisa alguma, olha os meus pecados, olha meus erros, olha a minha fraqueza, olha os meus medos, olha as minhas incapacidades. Aí é que você fica forte, porque daí não é mais você tentando fazer coisas na vida, aí é Deus te ajudando, falando: você está caído, realmente está numa pior, mas vem aqui que agora eu vou te levantar, eu agora vou te ajudar. Você não consegue? Então eu te levo pela mão. Qual é a maior vantagem para um filho? Tentar fazer alguma coisa sozinho ou ir no colo do pai? Ir no colo do pai. Eu estava com a minha filha ali esse final de semana num shopping ali, vendo um presente para meus irmãos, dia dos pais, aquela coisa, e a gente estava com pressa, vamos embora correndo, né? Fui comprar uns livros para eles, vamos embora correndo e tal, e tinha que passar uma parte ali no estacionamento meio esquisito. Eu falei para minha filha: vem no colo agora, porque eu estou com pressa, eu vou ficar arrastando ela, vem no colo agora. Peguei ela e fui, aí pum, um obstáculo, aquela coisa. Ela falou: puxa, porque como os adultos nunca se cansam assim? Eu falei: não, a gente se cansa sim, mais do que vocês. Não, mas eu estou tão cansada e você me pegou no colinho. Por quê? Porque eu estou com pressa, eu preciso passar alguns obstáculos, alguma coisa. É ruim eu deixar ela se arriscar aí ali, sozinha, eu puxando ela. Eu pego ela no colo, eu vou. Quando a gente se coloca diante de Deus dessa forma, de dizer: Deus, eu sei que eu sou pequeno. Deus, eu sei que eu preciso de ajuda. Deus, eu sei que o Senhor é maior que eu. Eu sei que todas as coisas que para mim são tão difíceis, para o Senhor é tão fácil. Me pega no colo para passar por essas coisas. E aí fica tudo tão mais fácil. Mas quando a gente quer ser tão bom, tão forte, tão grande, a gente rejeita o colo. Não, não, deixa que eu me viro. Não, não, deixa que eu sou bonzão, deixa que eu sei, deixa que eu entendo. Deus chama a gente para essa relação. O reino de Deus é de ponta cabeça. A gente entender que é diferente desse mundo. Você quer ser grande na vida? Seja o servo de todos. Você quer realmente ter força? Reconheça as tuas fraquezas. Você quer realmente crescer? Aceite que você é pequeno. A religião impõe para a gente um monte de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. O reino de Deus não tem pode, não pode. O reino de Deus faz o que você quiser. Deus te deu livre-arbítrio. Algumas pessoas com a ideia religiosa falam assim: você não pode certas coisas. Quando você é adolescente na igreja, que problema ser adolescente na igreja? Eu fui adolescente na igreja. Quando eu cheguei na igreja com 17 anos, eu achei que eu já era adulto. Já sei de tudo, já aprontei tudo na vida, agora não tenho mais nada para aprontar. Mas aí você recebe um monte de pode, não pode. Isso não pode, isso é pecado. E aí você começa a questionar: por que é pecado? É pecado porque ofende a santidade de Deus, e o pecado faz separação entre o homem e Deus, e você vai para o inferno por isso. Mas eu estou louco de vontade. Será que Deus me perdoa se eu errar? Deus me perdoa. Então vamos nessa. Ninguém te explica que, na verdade, a Bíblia só diz que você não deve, porque isso vai destruir a tua vida.
Deus vai te amar do mesmo jeito, não vai ferir a santidade de Deus porcaria nenhuma, mas vai acabar com você. O reino de Deus é como uma criança que põe o dedo na tomada. Por que você não põe o dedo na tomada? A criança vai dizer, meu pai não deixa. Quando você cresce um pouquinho mais, alguém aqui quer pôr o dedo na tomada? Por quê? Porque seu pai não deixa? Porque toma choque, que é ruim, desagradável, faz mal, me transtorna, me atrapalha, me deixa... É gostoso tomar choque? Ninguém quer, mas a criança quer pôr o dedo na tomada. Então se você não falar para a criança, você vai tomar choque se você pôr o dedo na tomada, você não explica por que ela não pode pôr, só falar, não pode. Não pode, não pode, não pode. O que ela vai fazer? Vai pôr o dedo e vai tomar o choque. E ela nunca mais vai pôr o dedo na tomada. O reino de Deus não fala para você não pode, ele fala para você por que não pode. Não é que não pode, é que te faz mal, é que é ruim, é que diminui quem você é, rebaixa quem você é. O pecado rebaixa quem nós somos, diminui as nossas características boas, nos enche de culpa, nos enche de condenação, de tristeza, atrapalha a nossa vida, tem consequências dolorosas, porque escolhas erradas, caminhos errados e situações erradas, e é ruim só para quem vive. A religião te ensina a ter asco de quem peca. Cuidado com aquele ali porque ele tal coisa. Coitado dele, porque só ele sabe o quanto é ruim viver aquela vida. Gente, falei que tinha uma parte polêmica. O que Deus quer de nós é que a gente entre no reino de Deus e entenda, o reino de Deus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. É uma nova cultura, é um novo estilo, não é uma religião, não é uma vida de igreja, é uma cultura de amor, é uma cultura de dar outra face, é uma cultura de respeitar as pessoas, é uma cultura de... O Império Romano falava para as pessoas o quê? Você tem que andar 1 milha. Sendo judeu, anda 1 milha carregando o peso de alguém. Jesus vem e fala, se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2. Não porque é uma obrigação, porque eu quero te fazer o bem. Você quer a minha ajuda para carregar? Eu não vou fazer porque o Império Romano me obriga, vou fazer porque eu quero, vou carregar 2. Vou fazer o bem. Jesus ensina a vencer o mal com o bem. Vence o não, retribua o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a forma de se viver o reino de Deus. É fácil? Não. É possível? Totalmente possível. É real? É. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, habita em você. Sem o Espírito Santo, é uma tentativa frustrada, tentar, né? É uma religião. Você tenta ser legal sem nunca conseguir. Ou, entro para o reino de Deus, e aí a questão não é mais se eu sou legal ou não. A questão é que eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Quer achar legal, acha. Não quer achar legal, também não me importo. Não é por causa disso que eu estou fazendo. Não é para parecer coisa para ninguém, não é por nada. É só por tentar viver o estilo de vida que o reino de Deus me propõe. Que você possa deixar de lado a religião e entrar com força no reino de Deus. Quando você ouvir uma mensagem no domingo, se esforce em praticar. Quando você lê a Bíblia, por menor que seja a passagem, se esforce em praticar. Quando você precisar ser boa pessoa com alguém, seja com intensidade. Quando você precisar ser uma pessoa melhor com a sua família, seja uma pessoa melhor com a sua família. Tenha um comportamento condizente com aquilo que realmente a gente precisa ter como cristão. E a gente tem total condição de fazer isso. O apóstolo Paulo fala lá, e eu estou acabando, 2 Coríntios 3,17 em diante, ele fala aqui, Moisés subiu ao monte, a glória de Deus fez com que o rosto dele ficasse reluzente. Então ele cobria o rosto, cobriu o rosto. E Paulo diz, nós temos recebido uma glória maior sobre nós. Nós chegamos diante de Deus com o rosto descoberto. É aqui, é como eu sou.
é sem fingimento, não tem nada disfarçando. É assim que eu sou e é assim que Deus me ama. Max Lucado escreveu um livro, Deus te ama como você é, mas Ele se nega a deixar você do mesmo jeito. Não importa como você é, Deus te ama como você é. E Ele quer o quê? Te transformar, te melhorar, te aprimorar, porque Ele é vaidoso e porque Ele quer que você seja um bonequinho dEle e se comporte exatamente como Ele quer? Não, porque Ele te ama. E Ele entende que existe um comportamento superior. E Ele veio trazer isso para a gente. Jesus veio trazer para a gente o ensino desse comportamento superior. É um comportamento que o primeiro homem deveria ter sempre, mas que perdeu. E Deus mandou os profetas, Deus mandou tudo quanto era coisa. Não teve como. Jesus teve que vir, ensinar as pessoas, e não apenas ensinar as pessoas, morrer na cruz para carregar o peso e a condenação do nosso pecado. Se pudesse ter outra forma, teria sido de outra forma. Jesus ali no monte, orando, antes de ser crucificado, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não tiver outro jeito, seja feita a sua vontade. Você imagina Jesus sendo profeta e tendo revelação e conseguindo enxergar o que vinha pela frente? Pede para Deus: me tira dessa, Deus, não me deixa passar por essa situação. A Bíblia fala que ele suou gotas de sangue, de tão angustiado que ele estava, mas não teve jeito, teve que morrer na cruz, por causa dos nossos pecados, para nos dar acesso a Deus. Porque aí, quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, e o véu do templo era aquela área onde, dentro do conceito religioso, a presença de Deus estava. Isso foi uma prova para toda a humanidade de que a presença de Deus, a partir de Jesus, está disponível. Então eu posso chegar no reino de Deus, eu posso entrar no reino de Deus, eu posso permitir que o reino de Deus venha habitar em mim, eu posso me tornar nessa terra um cidadão do reino de Deus, com os meus erros, com os meus pecados, com a minha mania. O apóstolo Paulo fala: maldito homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de pecado? Porque nós estamos aqui nessa terra, todos nós erramos. Cartas de João fala: quem disser que não tem pecado, já está pecando. Nós somos assim, humanos. A grande coisa é, eu não tenho que disfarçar nada. Deus sabe quem eu sou, eu estou disposto a permitir que o reino de Deus entre na minha vida e mude quem eu sou, hoje, amanhã, depois de amanhã e constantemente, até eu me encontrar com o Senhor no fim da minha vida ou na sua volta. Mas é um esforço que eu vou fazer continuamente, permitir ser aprimorado. O mundo inteiro espera que a gente tenha esse comportamento. Está todo mundo aí querendo que nós tenhamos esse comportamento. Todo mundo espera que nós sejamos cristãos de verdade. Não apenas religiosos, mas filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus, que anda por aí acreditando nas palavras de Jesus, que disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Eu quero orar com vocês aqui. Você pode ficar de pé. Tudo bem, gente? Tão feliz por ouvir isso? Estou muito grato a vocês que estão em casa nos assistindo. Eu espero que essa mensagem também faça efeito sobre vocês. Feche seus olhos um pouquinho. Eu quero que nesse momento você pense em todos esses conceitos que a gente conversou aqui. O
reino de Deus, ele está dentro de mim. O Espírito Santo, ele está dentro de você. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses diz que Cristo em vós é a esperança do mundo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos diz que toda a criação, não só as pessoas, mas tudo o que foi criado, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo quer que você seja cristão, todo mundo quer que eu seja cristão, não apenas numa religião cristã, mas um comportamento cristão. Pai, eu te agradeço pela sua maravilhosa palavra, Senhor. A sua palavra nos inspira, Senhor. Esse livro é um tesouro que o Senhor nos deu. Eu sou apaixonado por esse livro, Senhor, e cada vez que a gente medita sobre ele, ele nos inspira, nos impulsiona e nos causa uma enorme alegria, Senhor. Obrigado por nos deixar a sua palavra, Senhor. E nessa noite, diante de tudo isso que nós conversamos aqui, falamos e ouvimos, queremos acreditar de verdade no seu reino, Senhor, que o seu reino é chegado. E por isso voltamos às palavras de João Batista que diz: arrependam-se, mude a sua mente, mude a sua forma de ver a vida, porque é chegado o reino de Deus. Senhor, obrigado porque nós podemos viver uma vida livre do pecado, livre da condenação, livre do peso, livre das nossas manias estranhas, livres dos desejos da carne, para viver um estilo de vida compatível com o seu reino, para andarmos da mesma forma que Jesus andou. Ah, Senhor, como nós queremos de verdade corresponder às tuas palavras e abrir o nosso coração para mudarmos, Senhor. Nessa noite, nós abrimos o nosso coração em nome de Jesus. E se é isso que você quer, você pode fazer uma oração silenciosa aí, dizendo: Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor mude quem eu sou, desfaz em mim as ideias religiosas erradas e implanta em mim as ideias verdadeiras do teu reino. Eu quero te servir, eu quero te representar, eu quero ter um comportamento condizente com um filho seu. Eu reconheço Jesus como meu Salvador, por isso sou teu filho, Deus. Eu também posso te chamar de Pai. Seja o meu Pai, me pegue no colo nos dias difíceis. Eu me apresento a Ti, eu recebo o Teu reino da mesma forma que uma criança recebe. Em nome de Jesus, Pai, sobre cada um de nós aqui, venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Faz o seu querer em nós, Senhor. Levanta, Senhor, nessa igreja e nessa nação filhos de verdade, Senhor, que te representem de verdade, Senhor. Quebra com a religiosidade no nosso meio e nos faz ser, Senhor, de verdade. Senhor, nós não estamos contentes em apenas parecermos alguma coisa, nós queremos ser de verdade.
Fica um pouquinho em silêncio aí, você que está em casa também. Deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você já tenha se sentido muito mal por causa de religião, por causa de condenação. Nessa noite o Senhor manda te dizer que Ele te chama para uma parceria, para uma vida pessoal, para um relacionamento real. E não importa o que houve até hoje, não importa o que passou, Ele te ama, Ele te aceita, Ele te quer, e juntos nós podemos muito mais, juntos vocês podem muito mais. Não existe uma dupla mais forte na face da terra do que um ser humano e Deus. Nos faz andarmos em dupla, Senhor, contigo. Em nome de Jesus, seja o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso paráclito que anda ao nosso lado, que nos conduz, que nos corrige, que nos endireita, que nos direciona, que nos inspira, que nos faz lembrar das suas palavras, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seja o nosso Deus de verdade, Senhor. Nós estamos cansados de religião, Senhor. Nós estamos cansados de jargões evangélicos, Senhor. Nós estamos cansados, Senhor, de tentar parecer alguma coisa, ou de as pessoas que buscarem os méritos para si, Senhor. Nós estamos cansados de tanta religião, Senhor. O mundo está envergonhado com tantos cristãos de mentira. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a sermos, Senhor, de verdade, em nome de Jesus. Amém, gente. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês que nos assistem em casa. Esse mês, eu só vou dar alguns avisos rápidos. Esse mês é o mês de aniversário da nossa igreja. Amanhã, na verdade, dia 15 de agosto, é o dia do aniversário da igreja. A igreja completa 46 anos. E é uma data que a gente não pode passar em branco. 46 anos é bastante tempo, não é mesmo, para uma igreja? Então, na próxima semana, dia 21, nós vamos ter um culto especial de aniversário. Quero convidar todos vocês a virem, a senhora também, seja bem-vinda. Vocês que estão em casa, que podem vir até aqui pessoalmente, vem, vai ser muito legal. Eu acho que para o pastor vai ser uma surpresa muito grande ver alguns de vocês. Vocês que não podem vir pessoalmente porque estão longe, continuem nos assistindo. Nesse dia vai ser um dia bem especial. Todo o pessoal da banda vai estar aqui. Quem vai vir pregar é o pastor Francisco, nosso amigo pastor da igreja. Então a gente quer que todos estejam aqui. Nós vamos ter bolo, vai ter comes e bebes, vai ser uma verdadeira festa, tá bom? Porque é uma data muito especial que não pode passar em branco. Para o mês de setembro, a gente está preparando muita coisa legal para a igreja. Nós vamos começar a ter estudos durante a semana. Os estudos vão ser pelo Zoom, então mesmo quem está de longe vai poder participar dos estudos. E tudo isso é uma forma que a igreja tem de se manter viva e cumprir o seu papel, que é fazer com que cada um de nós
cresça e seja elevado. Vamos nos despedir com a oração final. A paz de Deus que excede todo o entendimento seja com cada um de nós, nos guardando, essa paz que excede o entendimento, essa paz que vai além da nossa compreensão humana. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente, guarde os nossos corações. A consolação do Espírito Santo, que é essa amizade com Deus, seja real em nossas vidas, por todos os dias e ao longo dessa semana, nos guardando, nos protegendo e nos fazendo caminhar como cristãos na face dessa terra, até que o Senhor volte ou até que nós nos encontremos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, boa semana e até.